Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Muito boa noite, amigos do mundo do rádio, radioamadores, radioescutas e todos aqueles que gostam de ouvir e curtir o mundo da radiodifusão. Obrigado pela sua sintonia na Rádio Aparecida. O programa é o Encontro DX, edição de número 1561. No programa de hoje, vamos trazer um material histórico das ondas curtas, que é da velha Rádio Central de Moscou, do ano de 1989. E como sempre, temos as participações dos meus amigos de todo o Brasil, que trazem as mais recentes notícias do DXismo, do rádio digital DRM e do rádio amadorismo. Sendo o mês de setembro, não podemos deixar de mencionar que comemoramos no dia 18, 70 anos da primeira transmissão de TV no Brasil e na América Latina. Foi quando Assis Chateaubriand inaugurou em São Paulo a TV Tupi. E no dia 25 de setembro é comemorado o Dia da Radiodifusão, o Dia do Rádio no Brasil. Memória musical. Encontro DX. Na década de 60, uma linda canção foi muito tocada nas rádios e apesar de muitos pensarem que era uma música feita para o carnaval, era na verdade um verdadeiro hino à vida. A música tem como título Estão Voltando as Flores e foi escrita por Paulo Soledade em dezembro de 1960, quando estava em estado convalescente de uma cirurgia de alto risco e sentiu-se completamente curado. Essa música foi gravada por muitos cantores e cantoras como Dalva de Oliveira, Altemar Dutra, Emílio Santiago, entre outros. Mas vamos ouvir, na voz de Miltinho, esta linda canção, Estão Voltando as Flores. Agora sim, agora vamos ter coral de novo, hein? Vamos ver se os amigos ainda se recordam desta bela marcha. Vê, estão voltando as flores. Vê, nessa manhã tão linda. Vê como é bonita a vida. Ora vê, vê a esperança ainda. Vê, agora o coral bonito. As nuvens vão passando. Vê um novo céu se abrindo, o sol iluminando por onde nós vamos indo e só vocês estão voltando. Vê, nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida. Ora vê, vê a esperança ainda. Agora vê, as nuvens vão passando. Vê um novo céu se abrindo. Vê o sol iluminando por onde nós vamos indo, por onde nós vamos indo. Ouvimos com Miltinho a canção Estão Voltando as Flores. Mundo DX. Mundo DX. Quando se escreve sobre ondas curtas, é muito comum comentarmos a utilização desse tipo de transmissão por parte da Holanda, um país pioneiro na utilização desse serviço. Assim temos holandeses nos anos 20 e os nazistas a partir dos anos 30 utilizando as ondas curtas. Porém, é muito pouco citado o que aconteceu em 13 de março de 1934, conforme escreveu o radialista e pesquisador do rádio
St. Clair Lopes ao afirmar que a humanidade ficou atônita ao saber que, através de 200 mil receptores, Carlos Gardel, cantando nos Estados Unidos, fora ouvido na Argentina. O impossível estava acontecendo com o milagre das ondas de rádio em 1934. Era as ondas curtas. Diz ainda St. Clair Lopes: o século XX superava em realizações do engenho humano qualquer outro ciclo evolutivo da civilização. A radiodifusão, destinada a ser recebida pelo público em geral, tornou-se universal com o advento das ondas curtas. Mas o que vêm ser as ondas curtas? Como o nosso objetivo não é explicar tecnicamente, vamos tentar ser didático. As ondas de rádio disponíveis nos receptores podem ser classificadas assim rapidamente em 3 tipos, sem muitos detalhes. As ondas médias, a frequência modulada e as ondas curtas. A onda curta, nosso objetivo aqui de explicar, é uma faixa da radiodifusão chamada também de HF, ou seja, alta frequência, que é do inglês, o HF. É uma modalidade de transmissão de rádio, o qual as ondas são lançadas na ionosfera. E dessa maneira, ao atingir essa camada, voltam à Terra, dá um novo salto num vai e vem constante, que permite percorrer grandes distâncias até chegar no receptor. É o fenômeno chamado de refração das ondas. Podemos fazer uma analogia com uma bola de ping-pong, batendo na mesa e subindo até o teto, e voltando, e assim vai se deslocando à frente, sucessivamente. Sintonizando as ondas curtas, podemos escutar transmissões a longa distância, muitas delas realizadas a partir de países localizados em outros continentes. O longo alcance das emissões é uma das características das ondas curtas. O trajeto das ondas curtas é longo e pode sofrer interferências geográficas ou climáticas, motivo pelo qual a qualidade do som nem sempre é das melhores. Porém, a satisfação de sintonizar uma emissora que esteja tão distante de onde estamos é um prazer indescritível. É muito diferente de você sintonizar num aplicativo ou algum receptor remoto. Diante do avanço da internet, alguns especialistas e estudiosos começam a questionar a utilização das ondas curtas. Porém, antes de discutir o fim das ondas curtas, é necessário avaliar o rádio digital com ondas curtas, que é o sistema DRM. Lembrando que aqui no Encontro DX temos um especialista que fala do DRM todos os sábados. Já ouvir o rádio pela internet? Não há dúvida que podemos ouvir rádio com mais qualidade, mas esse sistema pode ser censurado facilmente, ao contrário das ondas curtas, que é algo mais difícil de ser censurado, mas também não é impossível, é claro. As ondas curtas, mesmo com as grandes mudanças pela qual passou o rádio internacional, com o uso das novas tecnologias, ainda temos emissoras como a Voz América, Rádio Estrela de Espanha, NHK, RAI, Rádio Aparecida, entre outras, transmitindo em ondas curtas. Podemos comparar essa discussão com o CW, onde alguns desejam sua extinção. Mas sabemos que no caso de conflitos, caso ocorra algum problema grave nas comunicações, o CW e as ondas curtas estarão aí prontas para serem utilizadas. É o que tínhamos para falar hoje na abertura desse programa. Mas continuamos com o tema Mundo DX e eu chamo meus parceiros. O Mr. Kilohertz está informando aqui sobre a tragédia do submarino russo, né, Kursk, né, Mr. Kilohertz? Ele disse que ficou no fim do ano 2000, ficou no fundo do mar e morreram todos os tripulantes, né? O Mr. Kilohertz está dizendo aqui que cogitou-se que foram ouvidas as tradicionais batidas do código Morse, o SOS, né, pela tripulação no casco da embarcação, porque provavelmente todos os instrumentos já tinham falhado, já tinham acabado as baterias, né? Então, uma coisa triste do ano 2000 que aconteceu, infelizmente, o submarino russo. Bom, e para falar mais então do Mundo DX, eu chamo aqui o meu amigo de Porto Alegre, o Célio Romais. É com você, Célio Romais, do DX Clube do Brasil. Alô, caros ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui quem vos fala é Célio Romais, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir deste momento apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre com a chancela do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com e conheça o nosso trabalho. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar aqui conosco, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. Echo of Unification,
é uma emissora norte-coreana que transmite programa político contra o regime sul-coreano. A transmissão recebe forte carga de jamming, ou seja, interferência proposital por parte da Coreia do Sul. Aqui em Porto Alegre, Carlos Latuf ouviu a emissora no dia 10 de setembro, às 21h28 no tempo universal, em 6.250 kHz. A seguir, ouço uma gravação desta emissora feita por ele. E dentre as emissoras brasileiras que ainda transmitem em ondas curtas, a Super Rede Boa Vontade de Rádios de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem sido monitorada nos últimos dias em 6.160 e 9.550 kHz, sempre com bom sinal. E a Voz da América possui uma transmissão em língua portuguesa destinada aos ouvintes africanos. Ela também pode ser ouvida aqui no Brasil com sinal regular. A transmissão ocorre diariamente entre 17 e 18 no tempo universal, em 13.630 e 17.655 kHz. E a transmissão em espanhol da Voz do Irã, que vai ao ar para o continente europeu, também pode ser captada aqui no Brasil. Ela vai ao ar entre 20h20 e 21h20 no tempo universal, em 7.375 kHz. Nas transmissões das sextas-feiras, a emissora responde no ar às cartas e informes de sintonia remetidos pelos ouvintes. E agora a última informação. Desde 1º de setembro, a Voz do Vietnã deixou de transmitir sua programação em espanhol entre 0h31 no tempo universal em 7.315 kHz. Nesta frequência, ela utilizava um retransmissor da World Harvest Radio. Ocorre que esta emissora foi comprada pela também emissora norte-americana WBCQ. A transmissão em espanhol da Voz do Vietnã permanece sendo transmitida em 7.280 kHz entre 18 e 18h30 e também das 21 às 21h30 no tempo universal. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos, aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Continuaremos a falar sobre UTC, Tempo Universal Coordenado, matéria do saudoso engenheiro Adalberto Marques de Azevedo, que atualizamos e adaptamos para apresentar neste programa. O que é UTC? O Tempo Universal Coordenado. Em inglês, Coordinated Universal Time, ou UTC, Universal Time Coordinated, também conhecido como tempo civil. É o fuso horário de referência a partir do qual se calculam todas as outras zonas horárias do mundo. É o sucessor do tempo médio de Greenwich, Greenwich Mean Time, abreviadamente GMT. A nova denominação foi cunhada para eliminar a inclusão de uma localização específica num padrão internacional, assim como para basear a medida do tempo nos padrões atômicos, mais do que nos celestes. Ao contrário do GMT, ou UTC, não se define pelo Sol ou as estrelas, mas é sim uma medida derivada do tempo atômico internacional, TAI, devido ao fato do tempo de relação da Terra oscilar em relação ao tempo atômico. O UTC sincroniza-se com o dia e a noite de UT1, ao que se soma ou subtrai segundos de salto, leap seconds, quando necessário. Os segundos de salto são definidos por acordos internacionais para o final de julho ou de dezembro, como primeira opção, e para os finais de março ou setembro, como segunda opção. Até hoje, somente julho e dezembro foram escolhidos como meses para ocorrer um segundo de salto. A entrada em circulação dos segundos de salto é determinada pelo Serviço Internacional de Rotação da Terra e Sistemas de Referência IERS, com base nas suas medições da rotação da Terra.
10. O TC não é realmente uma abreviatura, é uma variante do tempo universal, Universal Time, abreviadamente UT, e o seu medidor C, para coordenado, foi incluído para enfatizar que é uma variante de UT. Pode-se considerar como uma solução conciliatória entre a abreviatura inglesa CUT e a francesa TUC, 24 fusos horários. Os fusos orientais são precedidos do sinal mais, para indicar que as horas se adiantam para leste, ocorrendo o oposto para os fusos ocidentais, a oeste de Greenwich. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Sérgio Romais, Ulisses Galete, muito obrigado. Vamos agora chamar o Jailton do Amaral, da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. E vamos conferir alguns horários e frequências de emissoras internacionais de ondas curtas, válido até o dia 25 de outubro de 2020. Iniciamos com a Rádio Japão, que transmite em idioma português de 9 às 9h30 UTC, pelos 6.195 kHz para a América do Sul. A Rádio Japão também transmite em idioma espanhol de 4 às 4h30 UTC, pelos 6.195 kHz, 4 às 4h30 UTC, pelos 5.985 kHz e de 9h30 às 10 horas UTC, pelos 9.695 kHz. A Palavra Alegre transmite através da NKLS em idioma português de 21 às 22 UTC, pelos 9.765 kHz. Já a WBCQ em idioma português transmite de 9 às 9h57 UTC, pelos 9.330 kHz e de 22 às 0h57 UTC, também pelos 9.330 kHz. A Rádio Aparecida transmite desde a cidade de Aparecida do Norte, em São Paulo, 24 horas por dia, em 6.135 kHz, 9.630 kHz e 11.855 kHz. A Rádio Havana, Cuba, transmite em idioma português nos seguintes horários: 0h30 a 1h UTC, pelos 15.730 kHz, 20h30 UTC, pelos 15.370 kHz, 22 às 22h30 UTC, pelos 11.700 kHz, 22h30 às 23 horas UTC, pelos 11.700 kHz e 11.880 kHz, e de 23h30 a 0h UTC, pelos 15.730 kHz. A Rádio Exterior de Espanha transmite em idioma português de 17 às 17h30 UTC, pelos 9.690 kHz e 11.940 kHz de segunda a sexta-feira, e de 23 às 23h30 UTC, pelos 9.690 kHz e 11.940 kHz de segunda a sexta-feira. A Voz da América, em idioma português, transmite de 16h30 às 18h30 UTC, pelos 13.630 kHz e 17.655 kHz. A Rádio Argentina ao Mundo, em idioma português, transmite via Rádio Miami Internacional WRMI, de 11 às 12 horas UTC, pelos 9.955 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite em idioma português 24 horas por dia, pelos 9.665 kHz. Rádio Vaticano, em idioma português para a África, transmite de 10h55 às 11h30 UTC, pelos 17.590 kHz, e das 18 às 18h30 UTC, 9.705 kHz, 20h25 às 22h30 UTC, pelos 9.700 kHz, 21 às 21h30 UTC, pelos 7.360 kHz e 7.365 kHz. E por último, a Rádio Vaticano, em idioma português para o Brasil, transmite de 1 a 1h30 UTC, pelos 7.305 kHz. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Ouvimos aqui no Encontro DX a participação da Associação DX do Brasil, e para encerrar a parte do Mundo DX, eu conto agora com a participação do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Havana, Cuba, transmite sua programação no idioma português das 0h30 a 1h UTC,
em 15.730 kHz. Das 20 às 20h30 UTC, em 15.370 kHz. Das 22 às 22h30 UTC, em 11.700 kHz. Das 22h30 às 23h UTC, em 11.700 e 11.880 kHz. Das 23h30 às 0h UTC, em 15.730 kHz. A Rádio Havana Cuba também transmite sua programação no idioma espanhol das 0h a 1h UTC em 11.950 kHz de terça a quinta, de 1 às 5h UTC em 5.040 e 6.060 kHz, das 11 às 13h UTC em 6.100 kHz, das 11 às 15h UTC em 7.340, 9.535, 11.760, 15.140 e 15.230 kHz. Das 12 às 15h UTC em 13.780 kHz. Das 13 às 15h UTC em 13.700 kHz. Das 15 às 15h30 UTC em 11.760 kHz de segunda a sábado. Das 15h30 às 18h UTC em 11.760 kHz. Das 16 às 16h30 UTC em 15.140 kHz de segunda a sábado. Das 16h30 às 19h UTC em 15.140 kHz. Das 21 às 3h UTC em 11.760 kHz. Das 21 às 4h UTC em 9.535 e 13.740 kHz. Das 21 às 5h UTC em 9.640 e 11.850 kHz. Das 21 às 23h UTC em 15.370 kHz. Das 22 às 24h UTC em 5.040 kHz. Das 23 às 4h UTC em 11.670 kHz. Das 23 às 5h UTC em 11.700 kHz. Das 23 às 0h UTC em 6.000 kHz de terça a sexta-feira. A Rádio Internacional da China transmite sua programação no idioma espanhol das 0h às 0h57 UTC em 15.120 kHz. Das 0h a 1h UTC em 5.990 kHz. De 1 às 3h UTC em 9.590 e 9.710 kHz. Das 6 às 7h UTC em 17.680 kHz. Das 7 às 8h UTC em 17.680 kHz. Das 21 às 22h57 UTC em 9.640 kHz. Das 21 às 23h UTC em 7.335 kHz. Das 22 às 22h57 UTC em 15.600 kHz. Das 22 às 0h UTC em 7.250 kHz. Das 23 às 0h UTC em 9.590 e 9.800 kHz. A Rádio Taiwan Internacional transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul. Das 2 às 2h30 UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba. Das 22 às 22h30 UTC em 7.780 kHz para a Espanha.
A Rádio Argentina ao Mundo transmite sua programação em idioma português via Rádio Miami Internacional, das 11 às 12 horas UTC, em 9.955 kHz. A Rádio Argentina ao Mundo também transmite sua programação em idioma espanhol, das 2h30 às 3h30 horas UTC, em 5.800 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português, das 0 hora a 0 hora UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma português, das 9 às 9h30 horas UTC, em 6.195 kHz para a América do Sul. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português, das 21 às 22 horas UTC, em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Rebelde transmite sua programação em idioma espanhol, da 0 hora a 0 hora UTC, em 5.025 kHz. A Rádio A Voz Missionária transmite sua programação em idioma português, da 0 hora a 0 hora UTC, em 9.665 kHz. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, do DX Clube Sem Fronteiras. Nós vamos agora para um pequeno intervalo no Encontro DX e eu volto com o DRM e Radioamadorismo e com o arquivo do rádio, que foi retirado do baú. Preparem seus gravadores. Vamos voltar ao ano de 1989, tempo ainda da Guerra Fria, com a velha Rádio Central de Moscou. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a segunda parte do programa Encontro DX deste sábado e começamos com o momento DRM Rádio Digital Mundial. É com você, Francisco Bracini. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 19 de setembro de 2020, falando sobre o novo receptor Gospel GR228BP, que possibilita a recepção apenas com antena telescópica de diversas estações na tecnologia digital rádio mundial. Tal receptor tem entrada para antena AM externa e decodifica as estações em DRM com alta qualidade de recepção e áudio. O receptor está disponível agora também através do site mercadolivre.com. Lá é possível encontrar o novo receptor Gospel GR228BP de fácil acesso para que você ouvinte possa adquiri-lo e escutar estações como a Rádio Romênia Internacional no idioma espanhol, das 18 às 19 horas no horário de Brasília, bem como a Rádio Marti dos Estados Unidos, que escutaremos um trecho do programa Madalena de Cuba, gravado na Rádio Marti no dia 14 de setembro de 2020, às 22 horas no horário de Brasília. Tal recepção foi realizada na frequência de 7.345 kHz DRM e antena long wire de 40 metros em direção aos Estados Unidos. A transmissão é realizada diariamente com um novo e mais moderno codec XHE-AAC. Este codec é o mais moderno codec implementado pela empresa Fraunhofer, alemã, e desenvolve os codecs de compressão de áudio. Ele, para vocês terem uma ideia, é mais moderno que o codec da TV digital brasileira, que utiliza o HE-AAC, e outros padrões de radiodifusão digital, que são utilizados tanto nos Estados Unidos ou na Europa. Sendo assim, a tecnologia DRM vem a proporcionar ao ouvinte muitas possibilidades de escutas em alta qualidade. Vamos escutar um trecho, então, da
Madalena de Cuba, a partir da Rádio Martí. Le hablaría Cuba desde Radio Martí. Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué bonito, ¿verdad? Muy buenas noches a todos mis radioescuchas, donde quiera que tú te encuentres escuchando este programa. Esto es Magdalena de Cuba por Radio Martí. Una noche más cerquitica de ti. Gracias de nuevo por la sintonía. Acabo de recibir, y bueno, lo voy a leer por primera vez. Ahora mismo lo acabo de abrir y me dice: Magdalena, no dejes de leer esto en tu programa. Me ha escrito un radioescucha desde Cuba. No voy a decir su nombre, me ha pedido discreción y ya sabemos por qué al cubano le gusta tanto la discreción cuando escribe aquí a Radio Martí. El poema dice así, es un poema de la ausencia, así que me imagino que aquí viene un poquito de reírnos de nuestras propias desgracias, que es lo que siempre hemos hecho nosotros los cubanos. Dice: poema La ausencia. No tengo jabón de baño y tampoco de lavar, no tengo pasta dental, se me acabó el detergente, no tengo champú ni aceite, ni pollo ni picadillo, y con sal en el cepillo le saco brillo a mis dientes. Mi inodoro, que no miente, te dirá que no hay papel. Mi pelo vive sin hiel, abandonado a su suerte. El desodorante ausente se ha marchado de mi vida. Y mis axilas transpiran un olor de patria o muerte. El arroz, cual fuego ardiente, me quema la billetera. Y en toda la isla entera no encuentro carne de cerdo. Como no tengo familia gusana ni disidente, el dólar no está presente en mi pobre economía. Sembraré con osadía una piña en mi terraza y obtendré una calabaza en menos de 4 días. Como cubano de a pie, sin dólares ni remesas, exprimiré mi cabeza para seguir resolviendo. Trataré de estar contento. Esbozando una sonrisa, voy a entrarle sin divisa, con buena cara al mal tiempo. Ya no llegará el momento y pediré a Dios que impida que perdamos la esperanza de encontrar una salida. Última noticia: a falta de langosta y camarones hay que comer tripa, compañero. Ahora un ministro cubano dio 500 explicaciones, tratando de justificar por qué no hay langosta ni camarones. Hay que ser muy cara dura, pues he sabido con mucha gente, la langota y camarones nada más la comen los dirigentes. No hay justificación, hay que hacer de tripas corazón, compañero. También el mismo ministro estaba diciendo a la población que tienen que comer tripa para una buena alimentación. Así que no habrá bistec, picadillo, churrasco, chuleta. Lo único que hay es tripa y seguro va a ser por la libreta. No hay justificación, parece que en Cuba la cosa se aprieta. Escutamos trecho da Rádio Martí em 7.345 kHz DRM. A emissora transmite das 14 às 23 horas no horário de Brasília. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Ouvimos aqui no Encontro DX Francisco Brassini falando sobre o DRM, o Rádio Digital Mundial. E agora, para falar do mundo do radioamadorismo, eu chamo o Francisco Jackson, do Rio de Janeiro. Olá, ouvintes do programa Encontro DX. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador PY1 PDF. Este é o boletim de notícia da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM no programa Encontro DX. A Anatel suspende taxa de emissão do COE. Em reunião transmitida pelo YouTube no dia 27 de agosto de 2020, às 15 horas, o Conselho Diretor da Anatel, de fato, decidiu por unanimidade suspender a taxa de pouco mais de R$ 8,00 que era cobrada pela emissão do COE, Certificado de Operador de Estação de Rádio Amador. Fazendo uso da palavra, o conselheiro Vicente Aquino fez um balanço da importância dos radioamadores em comunicação de emergência em situação de desastres. Vamos ouvir o conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros e demais participantes desta reunião, eu informo que o item 2 da minha pauta, aprovado por unanimidade nesta assentada, tratou da proposta de suspensão cautelar
da cobrança pela emissão de certificado de operador de estação de radioamador, prevista no Regulamento de Serviço Radioamador. O radioamadorismo é um serviço de telecomunicações de interesse restrito, levado a efeito por amadores, devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial. Trata-se, portanto, senhor presidente, de um serviço regulamentado pela Anatel de caráter voluntário e que não tem finalidade lucrativa, indo muito além de um simples passatempo. O fato de poderem utilizar esse tipo de comunicação tem feito dos radioamadores peças importantes em situações de emergência em que disponibilizam seus meios e conhecimentos técnicos para ajudarem o próximo. Eu cito, por exemplo, senhor presidente e eminentes pares, o apoio do grupo de radioamadores em desastre ocorrido em 2011 em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu destaco ainda a participação de radioamadores em um grande mutirão contra a dengue realizado há pouco mais de 3 meses no estado do Paraná. E, finalmente, eu destaco, senhor presidente, o tão famoso 11 de setembro, quando muitas informações acabaram sendo difundidas pelos radioamadores em virtude das panes nos outros sistemas de comunicação dos Estados Unidos da América. E tais ações, senhor presidente e eminentes pares, reafirmam o papel que os radioamadores cumprem em situações de risco ou situações de emergência. Para a execução do serviço de radioamador, o interessado deve ser titular de certificado de operador de estação de radioamador, o qual é concedido aos aprovados em teste de avaliação a título oneroso. Ocorre que a área técnica analisou a evolução tecnológica dos sistemas da Anatel e as práticas adotadas para a cobrança de preço de serviços administrativos e verificou que o custo administrativo para realizar a cobrança dos certificados superava os valores arrecadados e ainda que ficava a cargo dos interessados a impressão do documento. Diante desse cenário, concluiu a área técnica não ser mais necessário manter a onerosidade de sua expedição. Assim, no âmbito do projeto estratégico de reavaliação do modelo de outorga e licenciamento, a área técnica propôs a eliminação da referida cobrança, sem, contudo, apontar a necessidade de alteração do regulamento dos serviços de radioamador. Coube a mim, senhor presidente, o privilégio de também trazer ao colegiado a análise que fundamentou as propostas normativas do Regulamento Geral de Outorgas e do Regulamento Geral de Licenciamento de Estações. Conforme consta em minha análise de número 39, de 2020, a revogação do artigo 25 do Regulamento do Fistel, que previa a cobrança do preço de serviços administrativos em razão de atividades operacionais prestadas pela Anatel, alinha-se com os objetivos de desburocratização, eliminação de regras excessivas e simplificação de processos. E por tal razão, senhor presidente, eu propus ao Conselho Diretor a extinção do referido dispositivo, que foi acolhido pelos demais membros desse colegiado. Como consequência, editaram-se o Regulamento Geral de Licenciamento e o Regulamento Geral de Outorgas. A partir de então, inaugurou-se uma era na qual não mais existe a cobrança de preço de serviços administrativos como reprodução de documentos prestados pela Anatel. A cobrança pela realização de serviços administrativos de valores ínfimos também foi objeto aos autos do processo que tratou da edição do Regulamento de Arrecadação de Receitas Tributárias, no qual este Conselho buscou eliminar em caráter definitivo receitas do Fistel constituídas a partir de cobranças por serviços administrativos da agência, entre eles a emissão do COER. Ocorre, senhor presidente, que a despeito das iniciativas regulamentares mencionadas aqui, não se previu em qualquer delas a necessária alteração do artigo 30 do Regulamento do Serviço de Radioamador, que estabeleceu que o COER é expedido a título oneroso. Persistindo-se a aplicação do referido artigo 30, os radioamadores certamente seriam punidos em razão de uma cobrança desnecessária ou pela não emissão do certificado por parte da área técnica que se conclua a revisão regulamentar. Relembro que, por seu caráter altruístico, o radioamadorismo cumpre um papel de auxílio e apoio nas radiocomunicações em tragédias ou necessidades urgentes. Não restam dúvidas, senhor presidente, que nessa colocação e na aprovação feita
por este colegiado nessa ocasião, tanto esteve presente o perigo in more, a necessidade de urgência, como o fumus boniuris. E eu ressalto que este colegiado já decidiu em outras oportunidades pela suspensão da eficácia de disposições regulamentares. Por exemplo, por intermédio do artigo 507/2018, suspendeu-se a exigibilidade do artigo 13 do Plano Geral de Metas de Qualidade para os serviços de televisão por assinatura, até que se aprovasse o novo modelo de gestão de qualidade. Assim, senhor presidente, no dia de hoje aprovamos a suspender cautelar a expressão, abro aspas, é expedido a título oneroso, fecho aspas, do artigo 30 do Regulamento do Serviço de Radioamador, até que o dispositivo em questão seja objeto de adequação no âmbito do procedimento de regulamentação. É o que eu tinha a relatar nesse ponto, senhor presidente, e cumprimentando a esse colegiado por ter aprovado essa matéria por unanimidade, que os radioamadores são merecedores dessa matéria. Então, eu agradeço a Vossa Excelência. Francisco Jackson, PY1 PDF, desde São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Obrigado, Francisco Jackson, pelas informações ligadas ao mundo do radioamadorismo. Arquivo do Rádio. Nesse programa eu vou trazer um pequeno trecho de um momento bastante interessante do Rádio Internacional, material do ano de 1989, quando a antiga União Soviética ainda operava a Rádio Central de Moscou. É um momento histórico da chamada perestroika, palavra-chave adotada por Mikhail Gorbachev quando assumiu o poder na antiga União Soviética. Mr. Kilohertz pede aqui para dizer que perestroika significa reestruturação ou reconstrução. Muito obrigado, Mr. Kilohertz, pela sua ajuda aqui na produção do Encontro DX. A Rádio Central de Moscou chegou a ser a maior emissora de ondas curtas do mundo, transmitindo em 77 idiomas para 160 países, totalizando 300 horas diárias de transmissões. Vejam vocês que potência que era essa emissora. Sua primeira emissão começou em 1929 em alemão, e aí foi crescendo, e segundo folhetos da emissora, eles informavam que no período da Guerra Fria tinha um auditório em torno de 6 milhões de ouvintes. Interessante que eu cheguei a ouvir isso, e eles dizem que eles tinham um auditório, né? Achei interessante dizer uma rádio que tem um auditório nas casas, né? Muito bacana. A emissora incentivava a criação de clubes de ouvintes e chegou a ter 800 clubes espalhados por todos os continentes. A emissora Voz da Rússia, Rádio Central de Moscou, melhor dizendo, Rádio Central de Moscou, tinha um curso de russo que era enviado pelo correio aos ouvintes interessados. Era o curso de russo pelo rádio. Foi nesse período da perestroika que a emissora começou a tocar rock and roll no país, além de jazz soviético também. Na verdade, eles sempre trouxeram músicas em suas emissões, além de programas com cunho ideológico, né? Não resta dúvida. Quando falamos de ideologia, é importante dizer que grande parte das emissoras internacionais tinha os objetivos ideológicos no período da Guerra Fria, cada um do seu lado, não é? Não existia mocinho nem bandido, na minha opinião. O material foi gravado direto das ondas curtas e por isso a qualidade não é das melhores, tá bom, pessoal? Mas fica o registro. Então peço ao nosso técnico que faça o que ele pode fazer aí, ajudar a gente a filtrar um pouco essa sonora de tantos anos atrás, de 1989. Vamos então trazer o material da antiga Rádio Central de Moscou, do meu arquivo do ano de 1989, que é a Rádio Central de Moscou Informa e Comenta, famoso programa da Rádio Central de Moscou que abria as transmissões da emissora russa. Situada nas margens do rio Volga, na família do intelectual russo Ilya Ulyanov. Estudou com êxito num ginásio. Já nos anos da sua juventude, ele leu obras dos democratas revolucionários Belinsky, Chernyshevsky, Gertsen e Dobrolyubov. As suas ideias de liberdade exerceram uma grande influência sobre a formação de pontos de vista de Vladimir Ulyanov. Ele despertou cedo o espírito de protesto contra a injustiça social, contra o regime czarista revolucionário e opressão nacional. Fazendo o curso no primeiro ano da Universidade de Kazan, ele participou no movimento de protesto contra a autocracia. Mais tarde, ele distinguiu-se no meio dos revolucionários como um teorético de talento e bom organizador de círculos marxistas. Assinando seus artigos e livros, que eram editados ilegalmente, ele escolheu o pseudônimo de Lenin. E sob este nome tornou-se conhecido a todos os revolucionários. Sob a direção de Lenin, na Rússia foi concluída a reunião das organizações marxistas revolucionárias num partido único.
Desde então até o fim da sua vida, ele foi líder do partido, o seu ideólogo e guia insubstituível. Em 1917, sob a direção do Partido Leninista, os trabalhadores derrubaram o poder dos capitalistas latifundiários na Rússia. Foi posta em prática a ideia de Lenin sobre a criação de um Estado dos soviéticos. E os primeiros atos estatais do poder soviético mostraram a todo o mundo que os seus ideais são a paz, a justiça social. O novo poder adotou documentos redigidos por Lenin, os decretos sobre a paz, sobre a entrega da terra aos camponeses, sobre o controle operário na produção. Sendo chefe do primeiro governo soviético, Lenin afirmava uma atmosfera de democracia e transparência. Como se sabe, depois da sua morte, começou o período de afastamento da concepção leninista de socialismo. Stalin e a sua equipe usurparam o poder e passaram a implantar o seu sistema autoritário burocrático e direção do Estado. Este processo era acompanhado com repressões em massa. Aliás, as primeiras vítimas foram os correligionários mais próximos de Lenin, os que não podiam conciliar-se com as violações das normas da democracia socialista, com as arbitrariedades e crimes cometidos pela camarilha de Stalin. No desenvolvimento da nossa sociedade, o período relativamente recente se chama de estagnação, quando Brezhnev esteve à frente do partido. Este período tem as suas raízes nos anos de governo de Stalin. Sem dúvida, tudo isso custou caro ao povo soviético. Se pensarmos bem, veremos que todos os nossos problemas de hoje foram originados pelas violações dos princípios leninistas na política, na gestão da economia, no desenvolvimento social e nas relações entre as nacionalidades. A perestroika que está agora em curso na União Soviética é a superação das deformações stalinistas e o retorno à concepção leninista do socialismo, à justiça social. Mais democracia, mais socialismo, dizia Lenin. E hoje em dia, essas suas palavras transformaram-se em lema da perestroika. No ar, a Rádio Central de Moscou informe e comenta. Na economia nacional da União Soviética se registram certos avanços positivos, que se devem à transição aos métodos preponderantemente econômicos de gestão, à passagem das empresas e organizações aos princípios da autogestão econômica total e do autofinanciamento. Ao mesmo tempo, a reforma econômica ainda não exerceu uma influência devida sobre o progresso da economia nacional, que não ganhou uma aceleração indispensável. Isso assinalou-se num boletim do Comitê de Estado para Estatísticas, em que foram publicados hoje dados sobre o desenvolvimento socioeconômico da União Soviética no ano passado de 1978. O ano foi marcado pelo aumento dos ritmos de crescimento de alguns índices importantíssimos. Ouvimos um trecho de uma transmissão em ondas curtas do ano de 1989 da antiga Rádio Central de Moscou, aqui no programa Encontro DX da Rádio Aparecida. E com o arquivo do rádio encerramos o Encontro DX, que teve na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo. Montagem final do programa Encontro DX a cargo de Luiz Cláudio Oliveira. Coordenação de programação de Edson de Almeida. A direção geral é dos padres redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Nedeiro. Eu estou indo agora jantar, mas se Deus permitir, sábado que vem estou de volta com mais um Encontro DX e agradeço a você pela sintonia e pelo carinho. Enquanto isso, curta a nossa página no Facebook, que é Programa Encontro DX. Boa noite, bom fim de semana e fiquem com o programa Com a Mãe Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 7 da noite.